Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio e estou aqui para mais uma aula de informática junto com você para te auxiliar nessa caminhada aí, nessas provas de concurso público. E vamos junto, vamos conseguir estudar cada detalhe da informática, cada tópico, cada assunto. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, tá? Na aula de hoje nós vamos nós vamos conversar com o assunto extensões de arquivos, tá? Um assunto que cai bastante também no concurso, um assunto que é muito tranquilo, muito fácil, porém ele é um pouco chato. Por que é um pouco chato? Porque ele é só teoria. É teoria, teoria e teoria, só assunto teórico, tá? Então vocês vão observar que nessa aula de extensões de arquivos eu vou ficar aqui olhando para o meu equipamento, trabalhando com as informações, comentando tudo que eu digitei para você, tudo que está escrito aqui, e você vai observar na tela, tá? E aí, se for preciso, pegue aquele caderno, pegue aquela caneta, faça as anotações, né? Pause o vídeo, retroceda, porque essa aula de extensões de arquivos é uma aula muito importante, porém é uma aula teórica, tá? Então, muita atenção e vamos comigo começar esse conteúdo que fala das extensões dos arquivos, beleza? Então, o que são essas extensões de arquivos? O que são os arquivos no computador? As extensões de arquivos são sufixos que designam seu formato e principalmente a função que desempenham no computador. Na plataforma Windows, ou seja, no sistema operacional Windows, todo tipo de arquivo tem a sua extensão, tá? Muito importante. Então, todo arquivo na plataforma Windows tem a sua extensão. Um arquivo ele é formado por extensão. Então você tem o nome do arquivo, ponto, a extensão. Nome do arquivo, ponto, extensão, tá? Você não tem um arquivo no computador que não tenha uma extensão. E é essa extensão justamente que vai definir sobre aquele arquivo, vai definir que tipo de arquivo nós temos no computador, que tipo de arquivo você está mexendo, você está visualizando, tá? Eu deixei até nesse primeiro slide aqui uma gravura bem interessante, com alguns pequenos ícones com tipos de arquivos. Olha lá. JPG, XLS, DOC, ZIP, RAR, né? Que é o RAR, PNG, GIF, WAVE, dentre outros tipos de extensão que nós temos, tá? Que vão formar o arquivo no computador. E aí eu preparei um material para vocês, o qual daqui a pouco nós vamos conversar sobre alguns desses arquivos, tá? Algumas dessas extensões que formam os nossos arquivos no computador. Cada extensão de arquivo tem funcionamento e características próprias. Portanto, demanda um software específico para trabalhar com ela. Há extensões para os mais variados propósitos. Então, vamos separá-las por categorias, organizando as informações para um melhor entendimento, tá? Começando então, pessoal, a falar da extensão principal. Por que eu chamo de extensão principal? Sem dúvida, a extensão principal de um arquivo é a extensão .exe, tá? A extensão .exe significa que o arquivo é executável. Então, toda vez que você encontra no computador, toda vez que você vê no computador um arquivo .exe, ele tem um nome .exe. Significa que aquele arquivo é executável. Ele vai executar uma tarefa no comando prévio com o duplo clique do botão esquerdo do mouse, ou quando você clicar uma vez nele e apertar a tecla Enter no seu teclado, tá? Só que tenha muita atenção antes de clicar em um arquivo .exe, pois esse tipo de arquivo nos dá inúmeras possibilidades, podendo ser apenas um instalador de um software qualquer,
mas também podendo ser um vírus destrutivo. Então, muito cuidado quando você tem um arquivo executável no computador. Ele pode ser simplesmente a execução de um arquivo que vai instalar determinado software na máquina, como simplesmente ele pode ser também um arquivo de vírus. Você tem muitos vírus aí, nós temos muitos vírus nessa rede mundial de computadores que vem com a extensão .exe. E aí você dá duplo clique, pronto, você já estará infectando a sua máquina, tá? E de repente ali você tem outros arquivos executáveis que podem fazer instalações de programinhas que você não deseja ter na máquina. Então tem que tomar muito cuidado com arquivos de extensão .exe, tá? Não saia clicando desesperado em arquivos executáveis, porque pode danificar ou não simplesmente instalar alguma outra coisa no seu computador. Tá? Então, esse é o arquivo mais interessante, a extensão principal, .exe. Muito cuidado com esse tipo de arquivo. Bom, vamos começar agora também falando sobre arquivos de áudio, tá? Arquivos de som, música. Começando com a extensão .mp3. Esta é atualmente a extensão para arquivos de áudio mais conhecida entre os usuários, devido à ampla utilização para codificar músicas e álbuns de artistas. O grande sucesso do formato MP3 deve-se ao fato da redução do tamanho natural de uma música em até 90%, eliminando frequências que o ouvido humano não percebe em sua grande maioria. Então a extensão de áudio MP3, ela reduz, ela comprime o tamanho do arquivo, enquanto uma música que tem um CD é de outra extensão que nós já vamos comentar, ela tem ali um tamanho muito grande. A extensão MP3, ela compacta o arquivo de áudio, deixando em um tamanho menor, fazendo com que mais músicas de extensão MP3 caibam em um pendrive, caibam em um CD e assim por diante, tá? Outra extensão de áudio muito conhecida também é o WMA. Essa extensão, muito semelhante ao MP3, foi criada pela Microsoft e ganhou espaço dentro do mundo da informática por ser o formato especial para Windows Media Player. Então, o tocador de músicas do Windows Media Player, né, do nosso sistema operacional Windows. Ao passar músicas de um CD de áudio para o seu computador usando o programa, todos os arquivos formados são criados em WMA. Hoje, praticamente todos os players reproduzem este formato, tá? Então, tanto MP3 como WMA são muito conhecidos, extensões que tocam na grande maioria esmagadora dos nossos tocadores de som, né? Mais uma extensão também muito conhecida, muito falada, que cai também em concurso, é a extensão .wave, W-A-V, Wave. A abreviação de Wave, ou ainda Waveform Audio Format, é o formato de armazenamento mais comum adotado pelo Windows. Alguns players aceitam a reprodução dessa extensão, outros não, tá? Alguns tocadores ali, hoje dificilmente, a maioria dos tocadores, por exemplo, de Blu-ray, aceitam tocar músicas de extensão .wave, tá? Então você tem .wave, WMV e MP3. Maioria dos tocadores aceitam esses três tipos aí de extensão para áudio, tá? Mas pode ocorrer, você tem que prestar atenção quando você, por exemplo, fizer a conversão de um áudio para uma extensão para outra, se aquele tocador vai realmente tocar aquele tipo de formato de áudio, aquela extensão. Muito bem. Nós temos outras extensões também que seria interessante comentar, que são as extensões AAC e OGG. AAC é a sigla que significa Codificação Avançada de Áudio. Foi criado pela Apple a fim de concorrer diretamente com o MP3 e o WMA. Menos conhecido, pode ser reproduzido em iPods e similares, logicamente, da Apple, além de players de mídia para computador.
O OGG, ou seja, .ogg, menos conhecido entre os usuários, é utilizado em transmissões em tempo real, da internet para o computador, os famosos streamings, tá? O AC3, né? Outra extensão de áudio. Olha só quantas extensões de áudio nós estamos falando. Muita gente só conhece ali o MP3, ou muita gente só conhece o WMA e o MP3, ou até mesmo já ouviu falar em Wave e nem sabia do conhecimento dessas extensões de arquivos. O AC3 é a extensão que designa o formato Dub Digital, utilizado em cinemas e filmes em DVD. A grande diferença desse formato é que as trilhas criadas envolvem diversas saídas de áudio e frequências bem divididas, criando a sensação de imersão, e percebemos ao fazer uso do home theaters quando vamos ao cinema, tá? Então esse áudio é aquele áudio, esse ponto AC3 é aquele áudio quando a gente está vendo um filme utilizando um home theater, né? É quando você tem aquelas caixinhas de som atrás aqui na sua cabeça aqui, ou quando aquelas caixinhas estão disponibilizadas na parte de cima, no teto, você consegue ter aquela sensação de imersão, que você está participando do filme. Então, essa extensão .ac3 está diretamente ligada a essa sensação quando nós assistimos um filme no cinema ou utilizando um home theater, tá? Muito bem, falamos aí então de algumas extensões de áudio. Vamos falar agora de algumas extensões também de vídeo, tá? Que vai cair também com certeza no concurso. Bom, .avi, abreviação de Audio Video Interleave, né? Formato criado pela Microsoft, combina trilhas de áudio e vídeo, podendo ser reproduzido na maioria dos players de mídia e aparelhos de DVD e Blu-ray, desde que sejam compatíveis com o codec DivX, tá? Então, esse .avi também, nos tempos de hoje, tocam, eu não vou dizer 100%, mas na grande maioria esmagadora dos players, dos tocadores. Aí você compra um Blu-ray, você compra um aparelho de Blu-ray para você assistir aquele filme, e você sabe que ele também toca o seu CD, toca som com DVD. Então esse .avi, na maioria esmagadora das vezes, vai tocar, quando o som tiver com essa extensão .avi, vai tocar no seu player, tá? No seu aparelho. Então, além do .avi, você tem outra extensão de vídeo, que é o MPEG ou MPEG, né? Falamos aí MPEG, criado pelo Moving Picture Experts Groups, origem do nome da extensão, então Moving Picture Experts Group. É um dos formatos mais comuns de compressão de áudio e vídeo. Encontramos diversas taxas de qualidade neste formato em filmes ou transmissões simples. Então, tá aí, mais uma extensão de vídeo que a maioria dos tocadores também já aceitam para que toque o seu vídeo e você acesse a imagem, você tem a visualização da imagem, .avi, .mpeg. Mais uma bem conhecida também, além dessas duas que nós comentamos, é o .move, formato de mídia especialmente desenhado para ser reproduzido no Player QuickTime, tá? O Player QuickTime, um softwarezinho aí para tocar a extensão .move. Por esse motivo ficou conhecido através dos computadores da Apple, que utilizam o QuickTime da mesma forma que o Windows faz uso do Media Player, tá? Então, mais uma extensão conhecidíssima, famosíssima de vídeo. Outras duas extensões, e aí menos conhecidas, aí popularmente não tão conhecidas como as já mencionadas anteriormente, são RMVB e MKV. RMVB, Real Media Variable Bitrate,
tá? Formato de arquivo desenvolvido para o Real Player, que já foi um dos aplicativos mais famosos entre os players de mídia para computador, tá? Então o Real Player, esse aplicativo era muito utilizado ali na década de 90 e na década também ali nos anos 2000 alguma coisa, a gente utilizava muito esse aplicativo, o Real Player, para tocar os nossos vídeos, tá? E essa extensão .rmvb tocava no Real Player com tranquilidade. Você tinha lá, você convertia vídeos para assistir no Real Player com essa extensão, era a certeza que ia funcionar, a certeza que você iria conseguir visualizar no Real Player, tá? E a extensão .mkv, extensão de vídeo criado pela Matroska, empresa de software livre que busca ampliar o uso do formato, tá? Bom, agora as extensões de imagem. Muito bem, extensão de imagem, logo vem à nossa cabeça algumas extensões e vamos começar ali com .bmp, conhecido também como bitmap. Tá? O bitmap é um dos formatos de imagem mais conhecido pelos usuários. Este formato apresenta a ilustração em sua forma mais crua, sem perdas e compressões. No entanto, o tamanho das imagens geralmente é maior que em outros formatos. Então, essa imagem, quando você tem uma imagem de extensão .bmp, .bitmap, você tem uma imagem com a sua melhor definição, porém você tem uma imagem muito grande, você fica com um arquivo muito extenso, fazendo com que esse arquivo fique muito pesado, muito grande de repente para você guardá-lo em um dispositivo. Você vai ter que ter mais espaço para aquela gravura, para aquela imagem, tá? Então essa é a característica da extensão .bmp. Olha só, a imagem de extensão .gif. Se você observar, deixei aqui para você uma GIF, tá? Então a GIF, aquela extensão .gif, são aquelas figurinhas que se mexem, ficam piscando, principalmente quando você acessa um site na internet. Olha lá o que eu vou comentar com vocês aqui. GIF, sigla que significa Graphics Interchange Format. É semelhante ao BMP, né, a extensão BMP, amplamente utilizado em sites, programas de bate-papo, como os emotions, aquelas figurinhas, aquelas carinhas que ficam se mexendo, blogs, fóruns e muitos outros. São pequenas animações com imagens seguidas, tá? Então, é aí que você encontra a extensão .gif. GIF são aquelas imagenzinhas que ficam piscando, figurinhas e desenhos que ficam se movendo quando nós geralmente visitamos sites, quando você tecla com alguém em programas de bate-papo, aqueles emotions que ficam pulando, a carinha que fica dando risada, né? E assim por diante. Então essa é a extensão .gif. Mais duas extensões muito famosas que pode e vai cair no concurso público: .jpeg e .png. .jpeg vem de Joint Photographic Experts Group, tá? Então, Joint Photographic Experts Group é a origem da sigla. É um formato de imagem comprimido, tornando o arquivo final compacto e mais leve que um bitmap, tá? Então, na grande maioria esmagadora das vezes, nós encontramos e trabalhamos com extensão .jpg ou .jpeg, tá? A maioria esmagadora das ilustrações, das figuras, das imagens ficam com extensão .jpeg, tá? Por quê? Justamente por causa disso aqui, ó, tornando o arquivo final compacto e mais leve que um bitmap, tá? Ele fica com o tamanho reduzido, compacto, fazendo com que tenhamos mais espaço
para inserir mais gravuras, mais imagens em um determinado dispositivo, seja em um HD, seja num CD, num DVD, num pendrive, seja o que for, tá? Então você vai visualizar isso daí, você vai perceber esse exemplo quando você vai tirar fotos, né? Você pode optar nas configurações da sua máquina fotográfica digital, você vai ter algumas configurações de extensão dessas fotos. Você pode configurá-la para que as imagens fiquem em JPG, ou seja, JPEG. Você pode configurá-las para que fiquem no PNG, para que fiquem, não na GIF, né? Na GIF não, mas em BMP, no bitmap pode sim, tá? Então, depende muito da configuração e da sua necessidade, do que você precisa, do tamanho que você quer que fique o arquivo da imagem, tá? Geralmente, .jpeg ou JPG são os arquivos que nós encontramos para imagens. E por fim ali, ó, o PNG. Este formato apresenta maior gama de cores, tá? Muito bem. Estamos falando aí, ó, algumas extensões muito importantes de arquivos, de áudio, de vídeo, de imagem, arquivo executável. Agora, vamos falar aqui também sobre extensões de compactadores. Sim, campeoníssimo em cair também em concurso público, falar de compactadores, arquivos que servem para compactar os seus arquivos, né? .zip. Então, você já deve ter ouvido falar em extensão .zip. Extensão do compactador WinZip. Essa extensão se tornou muito famosa, criando-se até o verbo zipar, para mencionar a compactação de um arquivo. O WinZip é amplamente utilizado até hoje. Mas você deve estar se perguntando ali, como assim compactar um arquivo? O que significa compactar? Quando nós falamos no computador, na informática, em compactar alguma coisa, nós estamos falando em embrulhar alguma coisa, em comprimir alguma coisa, em comprimir, compactar arquivo ou arquivos. Por exemplo, vamos deixar isso aí mais claro. Você tem que enviar 50 fotos para uma determinada pessoa por e-mail. Vamos imaginar a seguinte situação. Você vai a uma festa, você tira lá 50 fotos e essa pessoa, no dia seguinte ou no final da festa, enfim, essa outra pessoa lá, ou as pessoas solicitam que você envie 50 fotos por e-mail. Aí eu te pergunto, você vai anexar foto por foto no e-mail para ser enviada essas fotos, para serem enviadas a essas pessoas que solicitaram, a essa pessoa que solicitou? Não. O que você vai fazer? Você vai compactar essas fotos, fazendo com que elas fiquem zipadas. Olha lá o termo, ó, zipadas. .zip. Tá vendo, ó? Aí vem o termo zipar. Então, zipar significa compactar. Você vai embrulhar essas fotos como se fosse embrulhar essas fotos num pacote, para que você envie essas 50 fotos de uma vez só por e-mail para alguém. Tá? Você não precisa anexar uma a uma no e-mail. E nesse caso de extensão .zip, você vai utilizar esse programinha chamado WinZip, para que você compacte as fotos e mande essas fotos num pacote fechado, todas de uma vez para uma determinada pessoa ou pessoas. Beleza? Outra extensão também de zipador é o .rar, R-A-R. Extensão do compactador WinRAR, tá? Então, diferente do WinZip, ele se chama WinRAR. É o segundo formato mais utilizado de compactação, porém é tão bom quanto o WinZip. É um dos aplicativos mais completos para o formato e oferece o suporte ao zip, tá? Então você tem ali o WinZip e o WinRAR, .zip, .rar, tá? São duas extensões de arquivos muito conhecidas para você compactar arquivos, tá? Fazer com que esses arquivos fiquem num pacote, fiquem
compactados, beleza? Mais um que eu tenho para você aí também de compactador é o ponto 7Z, tá? Você tem ali o quê? Que ele fica com extensão ponto .7Z. Por que eu falei 7Z? Porque ele vem do programinha 7-Zip, tá? Criado pelos desenvolvedores do 7-Zip, esta extensão faz menção aos arquivos compactados criados por ele. Os arquivos compactados nesse formato são de alta qualidade e alta taxa de diminuição de tamanho, se comparado às pastas de arquivos originais. Quando você comprime esses arquivos ou pastas no 7-Zip, eles ficam também bem comprimidos, eles diminuem o tamanho para que facilite o envio ou armazenamento desses arquivos ou pastas em algum local ou para algum local, tá? Então, falou em compactador, falou em extensão para compactar, você tem .zip, .rar e .7z, que é do 7-Zip, tá? Muito bem, olha só, mais extensões muito importantes que também vão cair no seu concurso. Olha lá, extensões de documentos, né? Você tem ali, por exemplo, a extensão muito famosa que é o .txt. Extensão de arquivos de texto. São extremamente leves e podem ser executados na grande maioria dos editores de texto. Então, .txt, logicamente, estamos falando de extensão de arquivo de texto, né? Outro muito famoso, extensão .doc. Determina a extensão utilizada pelo Microsoft Word, que nós vimos na aula do pacote Office, né? Word, Excel, PowerPoint, ó. No caso, .doc, extensão de arquivo do Word, né? O editor de texto mais utilizado e conhecido dos usuários. A partir da versão 2007 do Office, ou seja, 2007, 10, 2013, passou a ser utilizado o formato DocX, tá? Então, hoje nós temos lá o formato para Word, a partir do 2007 como DocX, mas você vai encontrar muita extensão .doc por aí, bem como a extensão .txt de texto. Bom, mais uma extensão que nós encontramos por aí, lógico, a .xls, que também já vimos nas aulas passadas. A descrição desse tipo de arquivo é muito semelhante à do Word, porém refere-se ao Excel, editor de planilhas eletrônicas da Microsoft, tá? Assim como o DocX surgiu a partir das versões 2007, 10 e 13 ali do Word, mesma coisa acontece com o XLS, né? O Excel começou a trabalhar ali com extensão .xlsx 2007, 10, 13, 16 e possivelmente nas próximas versões, temos que aguardar, logicamente. Outra extensão, .ppt, também do pacote Office do nosso Word Excel, porém .ppt refere-se à extensão de arquivos do PowerPoint. Olha lá. Esta é a extensão do PowerPoint, aplicativo que permite criar apresentações em slides para palestras e situações semelhantes, tá? Assim como nós vimos aí que o Word ficou com DocX e o Excel XLSX, né, a partir do Office 2007, o PowerPoint também está com a extensão .pptx, tá? Mais um formato que nós encontramos por aí muito, direto, que é a extensão .pdf, formato criado pela Adobe para ser visualizado no Adobe Reader. É muito utilizado na informática para documentos e até mesmo as digitalizações, tá? Então, .pdf para você abrir com o Acrobat Adobe Reader, tá? Bom, nós temos aí diversas extensões, logicamente não mostramos todas elas, iríamos aí fazer só nesse vídeo aí umas 2 horas e meia só de extensão, né? Se tivéssemos aí que continuar falando de extensões, mas logicamente você pode pesquisar por outras extensões
as quais fazem parte desse mundo da informática, né? Porque nós temos muitas outras opções de arquivos. Tá? Desde o surgimento da informática, em especial os softwares para os sistemas operacionais, a importância e utilização das extensões de arquivos vem crescendo a cada dia. O fato é que, sem uma identificação e criação apropriada, seria caótico ter que informar ou adivinhar o tipo de arquivo com o qual estaríamos lidando. Por esse motivo, cada extensão tem o seu aplicativo específico, capaz de reproduzir, editar, salvar e modificar o seu conteúdo de várias maneiras. Tá? Então, o que nós vimos com isso? Cada extensão vai definir o que é aquele arquivo, o que é cada arquivo. Se é um JPEG, se é uma extensão MOV, se é uma extensão AVI, né? Se é PNG, se é GIF, enfim. Cada extensão vai definir a que se refere determinado arquivo, o que ele faz e para que ele serve. Tá bom, pessoal? Então, estudem esses vídeos, estudem essa aula. Se for preciso ali, anote, pegue o caderno, pegue a caneta, aperte o play, assista, dê o pause, retroceda e você vai ver que tem muita informação que com certeza vai cair na sua prova, tá bom? Bom, ótimo estudo a todos e até a nossa próxima aula.